Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão de gênero e política, não só no Brasil, mas num olhar mais de perspectiva latino-americana. E para isso nós temos uma convidada super especial, que é a professora Flávia Biroli. A Flávia, ela é professora do Departamento de Ciência Política da UNB, Universidade de Brasília, foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, a ABCP, mas curiosamente a Flávia não fez a sua pós-graduação na área de Ciência Política, mas na área de História Política, mas toda a sua trajetória profissional como docente, como pesquisadora é na área de Ciência Política e não à toa. Ela presidiu a nossa associação da área, a Associação de Ciência Política. E a Flávia tem uma série de estudos, ela vem já há bastante tempo desenvolvendo estudos sobre a questão de gênero, né? Não só sobre a questão, por exemplo, do feminismo, mas sobre a questão de gênero no sentido mais amplo. E uma série de trabalhos mais recentes são trabalhos em que ela se dedica especificamente a estudar isso que a gente pode chamar de uma certa reação conservadora ou reação, eu diria, talvez reacionária mesmo, à agenda de gênero, da afirmação dos direitos relacionados a gênero, né, de todos os temas voltados a lidar com esse tipo de assunto e que tem sofrido uma série de obstáculos e eu diria até mesmo, talvez, de contra-ataques nesses últimos tempos. Bem, no caso brasileiro, entendo que isso é especialmente claro, mas a gente não pode falar só do caso brasileiro. Mas também, por outro lado, quando a gente olha para os países vizinhos, vê que, por exemplo, há temas que têm avançado muito fortemente por aí. A questão do aborto, por exemplo, que teve avanços importantes na Argentina, mais recentemente na Colômbia, no Chile, enquanto que aqui continua a ser, de certa forma, um tema tabu, a despeito também de problematizações que ele vem sofrendo quando ocorrem episódios como os que nós vimos nessas últimas semanas, né? Como daquela menina que tinha direito a um aborto legal, cujo aborto foi impedido, né, por uma juíza e depois acabou se realizando quando o assunto veio à tona. Enfim, há uma série de temas aí importantes para a gente pensar nessa agenda de direitos reprodutivos e de direitos relacionados à questão de gênero no sentido mais amplo. Enfim, sem maiores delongas, eu vou logo passar a palavra para a Flávia. Quero primeiro, claro, agradecer a ela por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas, e começo com uma pergunta mais geral para a gente dar o start aqui nesse nosso papo. Flávia, que reação é essa, que pelo menos no caso brasileiro, se você quiser depois falar do latino-americano também, fique à vontade, mas que reação é essa que no caso brasileiro nós vemos com respeito a toda essa discussão envolvendo a questão de gênero? Por favor. Oi, Cláudio, prazer conversar com você, fico muito contente de participar do programa e de poder discutir esse tema que é tão central nas minhas pesquisas hoje, mas que eu entendo também como um tema fundamental para a gente conversar sobre os padrões atuais das disputas políticas, sobre questões que têm uma relação muito direta, inclusive com transformações nas democracias no Brasil, em outras partes da região e do mundo, né? Então, quando a gente fala em reação conservadora à agenda de igualdade de gênero, um ponto que é importante, que a literatura hoje discute, é em que medida é possível dizer que o fenômeno que a gente reconhece ao tratar dessa reação é novo, né? Porque se a gente fala reação, bom, mas o conservadorismo não existiu sempre, né? Não teve sempre lá alguma oposição a mudanças nos papéis, nas posições ocupadas por mulheres e homens nas sociedades, dentro de casa, fora de casa, e, sobretudo, nesses temas que são mais contenciosos, como o do aborto e da sexualidade, né? Então, o que a gente tem observado nas pesquisas? Que o conservadorismo, ele existiu historicamente, e atores que operaram contra os direitos das mulheres, contra políticas e marcos legais para a promoção da igualdade de gênero, eles fizeram parte do nosso processo historicamente. Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, no período da transição, na Constituinte, né, houve um veto explícito à discussão sobre aborto naquele momento, quer dizer, não é nem que houve uma oposição a se construir algum tipo de marco no âmbito constitucional. Houve um veto até mesmo à discussão. Mas o que a gente vê, sobretudo a partir ali de 2010, a segunda década do século XXI,
é uma presença mais ostensiva dessa oposição a essa agenda nas ruas, na forma de protestos, né, como tema que acaba produzindo novos tipos de debate, e até mesmo a gente tem se perguntado de clivagens eleitorais, né? Então, nas nossas pesquisas sobre reação a essa agenda de gênero, a gente tem buscado, juntamente com muitas outras pesquisadoras, compreender o que aconteceu nessas últimas décadas para que a gente chegasse a esses novos padrões, né, nesses anos aí a partir de 2010. E que padrões são esses? De que política a gente está falando hoje quando a gente fala dos conflitos em torno do gênero? Então, se você me permitir, eu conto rapidinho um pouquinho desse processo, pode ser? Não só permito, como faço questão que você fale, por favor. Ótimo, legal. Bom, indo um pouquinho para trás, é no pós-guerra que o Sistema Internacional de Direitos Humanos começa a ser constituído, né? E é muito importante a institucionalização, a criação, a institucionalização da Organização das Nações Unidas, né, e de outros organismos que acabam tendo uma importância nessa criação do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Mas no caso das mulheres, é sobretudo ali a partir do final dos anos 70 que a gente tem avanços na inserção dos direitos das mulheres no Sistema Internacional de Direitos Humanos, como agenda das organizações regionais, das organizações internacionais. Isso é um efeito, né, do trabalho feito pelos movimentos de mulheres, pelos movimentos feministas, e também de mudanças que estão acontecendo na própria sociedade, né, que colocam as mulheres numa possibilidade de tomar parte de debates públicos fundamentais desse período de um modo que era mais difícil anteriormente. Os anos 1990, eles são fundamentais, porque eles são os anos do ciclo de conferências sociais da ONU, né? Então, a Conferência de Populações do Cairo, que aconteceu em 94, a Quarta Conferência Mundial da Mulher, que aconteceu em Pequim em 95, são marcos muito importantes, mas são marcos importantes em dois sentidos diferentes, né? Um deles é que realmente, nesse processo, há uma expansão do debate sobre gênero, sobre desigualdades de gênero, sobre direitos das mulheres, e algumas coisas que podem nos parecer um pouco óbvias, elas tiveram que ser afirmadas justamente nesses documentos, né? Então, por exemplo, a Declaração de Pequim de 95, que é super importante até hoje, super completa, recomendo que as pessoas leiam, ela afirma que os direitos das mulheres são direitos humanos, e aí há várias implicações, sabe, que dizem respeito do direito à saúde, ao direito à integridade física, uma vida sem violência, que estava afirmado por um documento importante da CEDAW desde 79, até garantias, né, que se então ativava os estados nacionais a produzir, de participação das mulheres na construção das políticas que incidem diretamente sobre elas. Então, tinha ali uma reivindicação, não só mais no sentido dos direitos individuais, né, de como os direitos fundamentais têm que conter um olhar para os direitos, têm que conter os direitos das mulheres, né, mas também uma reivindicação de participação. Mas é justamente naquele momento, nessa expansão do debate, que o termo gênero passa a ser utilizado pelos movimentos feministas, numa perspectiva que justamente tensiona as formas de normalização, de naturalização das hierarquias que organizam as relações na sociedade, né, posicionando mulheres e homens como tendo aptidões diferentes, que teriam relação com o seu sexo biológico, né, e posicionando também questões relacionadas à reprodução, à sexualidade, à família, numa perspectiva que é não só hierárquica, mas também heteronormativa, né, que toma as relações heterossexuais e o objetivo da reprodução no âmbito da família como algo que seria natural e desejável, né? Então, é também naquele processo que começam a surgir, de maneira muito organizada, né, formas de oposição aos fundamentos dessa agenda que estava sendo promovida pelos movimentos feministas de mulheres, né? E eu digo aos fundamentos, porque é justamente esse processo de tirar da natureza e dizer, nós como sociedade temos reproduzido essas hierarquias nas leis, né? Temos reproduzido porque não produzimos políticas
públicas atentas a essas desigualdades, a essas violências. Então, esses fundamentos, né, essa desnaturalização, ela vai ser contestada. E o que é que esses grupos que operam, inclusive nos próprios ambientes ali das conferências das Nações Unidas, eles encontram como um elemento central de contestação, já lá atrás, o conceito de gênero. Porque o conceito de gênero trazia essa perspectiva de que é preciso olhar não só para as mulheres, mas para as relações que se estabelecem, que essas relações elas são um produto de decisões, da reprodução de violências, né? Então já surge ali naquele momento essa noção que está circulando nas eleições brasileiras, em eleições em outros países latino-americanos, de que haveria uma ideologia de gênero. E aí gênero como diferente de sexo, né? Gênero como diferente de sexo, porque gênero é justamente aquilo que traz à tona, primeiro, uma perspectiva relacional, né? Não é o sexo como uma característica de indivíduos, mas é quais relações socialmente, culturalmente se estabelecem. E como as nossas instituições, elas inscrevem, né, essas relações de uma forma ou de outra nos seus marcos, né, em termos legais, de políticas públicas. Então, afasta-se da noção de sexo na mesma medida em que se afasta da ideia de que as hierarquias são naturais ou de que as posições de mulheres e homens na sociedade decorrem da biologia, né, da fisiologia. Então, a noção de gênero, ela traz já um questionamento, ela traz um olhar para as relações instituídas socialmente e traz um questionamento. Quando essa oposição à agenda de igualdade de gênero traz a ideia de que se trata de uma ideologia, o que esses grupos estão dizendo é, olha, toda essa contestação, todo o conhecimento em que essa contestação se diz basear-se, tudo isso é ideologia. Tudo isso é a promoção de uma ideologia, né? E começa a se construir algo, Cláudio, que circula muito hoje. É uma ideologia promovida por uma elite. Não é aquilo que está no povo, que está na base da sociedade, que está nas maiorias cristãs, isso vai aparecer demais, né, quando se pensa no caso do Ocidente. Embora esses grupos, naquele momento, eles tenham feito alianças muito interessantes já desde então, que reaparecem agora na política externa do governo Bolsonaro, com os países de maioria islâmica, né? Então, aparece já ali a ideia de que existe uma promoção de uma ideologia, essa tal dessa ideologia de gênero tem a sua primeira formulação no contexto de Pequim de 95, por isso que eu trouxe isso, né? Já se fala em ideologia de gênero lá? Já se fala em ideologia de gênero, para combater o uso do termo gênero e a expansão do debate e da incorporação a esses documentos de direitos, sobretudo direitos reprodutivos e direitos sexuais. Então já se fala lá. E se fala a partir de um texto que foi escrito por uma ativista estadunidense católica. O primeiro documento que apareceria com o uso dessa noção de ideologia de gênero na América Latina, ele é de 98 e é um documento da episcopal peruana. É no Peru que aparece pela primeira vez essa noção na América Latina. Então você vê, está lá atrás. E aí eu vou te dizer, eu estudo gênero desde gênero e política, questões relacionadas à participação política. Logo em seguida, a gente fez uma pesquisa ampla sobre conflitos relacionados ao direito ao aborto no Brasil, desde 2003. Eu não trabalhei com gênero no meu doutorado, no meu mestrado, foi quando eu comecei a trabalhar na UNB que eu comecei a fazer pesquisa sobre gênero e política, mulheres e política. E eu só comecei a ouvir falar na tal da ideologia de gênero ali em 2013, 2014, na discussão sobre o Plano Nacional de Educação, que talvez algumas pessoas se lembrem disso. No Brasil, isso, né? Você quer dizer? No Brasil, mas em geral também, em termos latino-americanos. As minhas colegas latino-americanas também passaram pela mesma situação. Então, por que essa expressão, que estava lá já em documentos, contrários a essa incorporação, né, desse debate mais relacional, que descolava
a crítica às hierarquias da natureza, do que seria uma natureza dos sexos. O que é isso que apareceu lá nos anos 90? A gente que estuda o tema há tanto tempo vai ver de fato como uma questão e ouvir pela primeira vez circulando só depois de 2010, no caso brasileiro, 2013, 2014, né? Bom, aí vem um aspecto importante do que é novo nessa reação, né? Essa forma atual da oposição à agenda de gênero e à promoção da agenda de igualdade de gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos como parte da democracia, como parte dos direitos humanos, né? Essa oposição começa, sobretudo, no âmbito da Igreja Católica, nos anos 90, e há toda uma elaboração teológica que afirma a complementariedade entre homens e mulheres, baseada numa caracterização de que decorreriam competências distintas e complementares a partir do sexo biológico. Isso está na Igreja Católica, nas formulações já a partir dos anos 90, e é assim que surge a tal da ideologia de gênero como uma expressão para se combater essa influência maior que o feminismo passa a ter, né, nas agendas, no debate público, no debate no âmbito das organizações internacionais, nesse momento. Mas quando a gente chega, e depois de 2010, teologia de gênero passa a ser uma expressão utilizada nos parlamentos. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, quando foi discutido o Plano Nacional de Educação, parlamentares, sobretudo parlamentares religiosos conservadores, diziam, né, não ao debate sobre gênero no Plano Nacional de Educação, com base na ideia de que ele traria a ideologia de gênero para as escolas, né? Eu fiz uma pesquisa que olhava para um outro elemento, além dessa circulação nos congressos nacionais, que é como é que nos protestos de rua pela América Latina, 2016 é um ano super importante, a expressão ideologia de gênero começa a aparecer em todo canto, Cláudio. Aí é assim, no Equador, no México, no Peru, no Paraguai, na Argentina, né? Então a gente começa a perceber que esse fenômeno, ele tem uma linguagem nova, ele tem uma expressão política de novo tipo, na medida em que há uma conexão entre o que começa a acontecer em espaços institucionais da política e protestos de rua que ocorrem em diversas partes da região ao mesmo tempo e que repetem a linguagem, as estratégias de protestos ocorridos na Europa a partir de 2011, 2012. Então, isso começa, nas pesquisas, esse é um primeiro questionamento, né? Puxa vida, do que a gente está falando, né? Até hoje eu ouço colegas falando dessa coisa de ideologia de gênero, do combate ao gênero, como se fosse uma coisa do bolsonarismo, né? Não é. O Brasil tem características específicas de que a gente pode falar, mas não é. A gente está falando de uma reação que ela é transnacional, ela se manifesta nos contextos nacionais de maneira específica, né? Ela tem aparecido, como eu falei, com uma linguagem compartilhada, ela é ativada por organizações, a base são organizações contrárias ao direito ao aborto, mas essas organizações foram se refazendo também como organizações pró-família, né, pelo mundo. Algumas delas são importantes até para a gente entender os protestos no Brasil, né? Então, existe uma organização super importante espanhola chamada Hazte Oír, né? Faça-te ouvir, tem sempre essa ativação do que seria, que já estaria no povo, nas pessoas, né? Ela tem uma subsidiária que talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, chamada Citizen Go, que se volta justamente para produzir abaixo-assinados, protestos em situações específicas. Então, aqui no Brasil, um episódio que ficou muito conhecido no final de 2017, que foi daqueles protestos contra a Judith Butler, que é uma filósofa estadunidense muito importante nos estudos de gênero, sobretudo de gênero e sexualidade. Então, esses protestos aconteceram quando ela veio dar uma palestra, fazer parte de um curso,
no Sesc Pompeia, em São Paulo, e de repente tinha gente queimando a efígie da Judith Butler, né, na frente do Sesc São Paulo. E o que era aquilo? Bom, a gente vai ver de onde é que foi vindo o negócio. Toda a ativação desses grupos foi feita pela Citizen Go, que é, então, uma plataforma subsidiária dessa ASTEUI, que é uma organização cristã ultraconservadora espanhola. Católica. Então, católica. Então, a gente começa a entender, né? Bom, a gente, que eu falo assim, quem está pesquisando esse tema nesse processo, porque nós pesquisamos esse tema enquanto ele começa a aparecer, a acontecer, e a gente vai percebendo, então, bom, o que está acontecendo aqui tem uma relação, uma conexão com algo que está acontecendo na Europa, que está acontecendo em outros países latino-americanos, que organizações são essas, né? E aí tem algumas características, tanto a gente falar do Brasil, que na América Latina elas são bem importantes, que tem a ver com o fato de que a gente começa a perceber que nos congressos, né, nos parlamentos e nos protestos de rua, há novos tipos de ação conjunta, de aliança entre católicos e evangélicos. Isso é uma característica de como esse processo, que é transnacional e vai além da nossa região, se dá na América Latina, né? Então, não foi sempre assim. Católicos e evangélicos não operaram juntos historicamente e continuam tendo interesses que divergem, que, né, enfim, significam conflitos em situações às vezes pontuais, às vezes nem tão pontuais. Mas o que a gente observa, isso já pode ser afirmado com muita clareza, é que uma parte importante das características do que é novo a partir desse período em que essas reações emergem assim com uma ostensividade muito grande é essa convergência e ação mesmo organizada, conjunta, entre católicos e evangélicos. Isso é uma coisa bem importante para o caso brasileiro também. Agora, é interessante, você mencionou como na ONU começa a se desenvolver toda uma agenda aí de afirmação dos direitos de gênero, né? E é a partir daí, inclusive, que a reação começa criando essa expressão ideologia de gênero, criada originalmente por católicos conservadores, mas que depois vai se espalhar para uma série de outras frentes. Uma dúvida que eu tenho aqui por que naquele momento, por exemplo, países de maioria islâmica, como você colocou, de perfil mais conservador, para dizer o mínimo, já não, de alguma forma, bloquearam essa discussão? Como é que ela conseguiu avançar a despeito de eventuais resistências que ela já pudesse ter naquele momento, numa organização, né, como a Organização das Nações Unidas? É interessante, Cláudio, porque houve coalizões ali, entre países que se alinharam com a política do Vaticano naquele momento. O Vaticano é muito importante, né? Ainda era o nesse Papa João momento, Paulo, né? Papa João Paulo, né? Uma perspectiva conservadora assumida de maneira importante na Igreja. E essas alianças com países islâmicos, elas se dão naquele momento com alguma capacidade, sim, sabe, de restringir, de limitar. Inclusive, uma antropóloga brasileira que conhece muito bem esse processo como estudiosa e como participante, que é a Sônia Correia, ela descreve num texto de uma maneira muito detalhada como foram as negociações na medida em que os grupos feministas, de mulheres, participando desses processos no Cairo e em Pequim, um ano só depois do Cairo, são surpreendidos com o fato de que esses grupos, eles queriam vetar o uso do termo gênero. Isso não é uma coisa que estava colocada antes. Então, quando houve a ECO 92, a Sônia já descreve um pouco que ali também o conflito estava colocado. Aí, em 94, né, Conferência de Populações, a questão dos direitos reprodutivos, do planejamento familiar, do direito ao aborto, aparecia de uma maneira forte, numa linguagem da época, muito voltada para se procurar avançar numa agenda de planejamento familiar, né, de direito a anticonceptivos, e não se falava da parte daqueles que se opunham a essa agenda em vetar o termo gênero. E quando chega em 95 em Pequim, eles operam para vetar o termo gênero,
que de fato entra em poucos lugares na Declaração de Pequim, na Plataforma de Pequim. Fala-se mais em mulheres ainda naquele momento, mas gênero já está presente não só na utilização do termo, mas nessa perspectiva mais relacional. Quer dizer, eu não estou só falando de indivíduos que têm direito, mas de um compromisso com o enfrentamento de relações desiguais, das hierarquias existentes, do modo como essas hierarquias preservaram e ainda preservam em grande medida, por exemplo, a política, as decisões para os homens, tudo isso está ali, né? Então, essas coalizões foram capazes de delimitar algumas discussões, elas atingem de maneira mais forte o debate sobre direitos reprodutivos e sexualidade, são as duas agendas sempre mais contenciosas, mas há também ali um momento em que há uma atuação, uma abertura, né, por parte de Estados-membros e compõe-se um ambiente mais favorável né, no âmbito das Nações Unidas para a incorporação dos próprios debates numa perspectiva mesmo nova, né, que traz as mulheres como sujeitos. Eu acho que esse que é o ponto muito central, né? Os Estados Unidos pesam também, naquele momento tem uma posição que é de abertura a esses debates, e há alianças entre países europeus, Estados Unidos, que são importantes para fazer valer o avanço nessas discussões. Agora, isso aqui é uma coisa que quando chega no Brasil, né, chega um Brasil, vamos dizer, um país predominantemente católico, ainda até os anos 90, embora crescentemente evangélico, mas parece que não tem, você mesma colocou, né, que quem pesquisava isso não percebia de maneira muito clara esse conceito ali transitando, mas ele de alguma forma estava ali, digamos, latente, né, estava pronto para começar a eclodir em algum momento. E isso é aproveitado, eu diria, talvez a partir de 2013, quando a gente começa a ter todo um levante conservador, se não reacionário, já que a gente está falando de reação, né? E aí essa expressão é instrumentalizada de forma mais efetiva do ponto de vista político, inclusive questionando, você falou da Judith Butler, né, quando veio aqui no Sesc Pompeii foi recepcionada de maneira muito hostil, lembro bem que a pessoa perseguia, né, a Judith Butler na rua, né, para acusá-la de uma série de coisas, mas a gente também viu que foi um período em que se levantava muito uma expressão da Simone de Beauvoir, né, de que ninguém nasce mulher, né, todo mundo se faz mulher. Isso era usado quase que como um exemplo, digamos, de uma ideologia malévola, de uma certa concepção distorcida da natureza, ou algo assim. Quem são os atores, na frente mais política do que propriamente religiosa, que começam a instrumentalizar essa expressão e usar isso na batalha política? Legal, Cláudio. Essa frente política, ela tem uma importância também na dimensão religiosa da atuação política, né? A gente tem atores políticos que são religiosos conservadores, ligados a partidos que têm assumido essa agenda, que eles estão na linha de frente, né? Então, tem dois aspectos, você mencionou a partir de 2013, né, em que a partir dos protestos de 2013, a gente passa a ter uma dinâmica, né, de uma emergência de novo tipo, né, de uma direita da contestação, inclusive, da democracia em diferentes termos, e um tipo de polarização política que vem nos acompanhando desde então, né? Então, aquele é, de fato, um espaço de oportunidades para ativação dessa agenda contrária à igualdade de gênero, como uma agenda que comporia, né, o repertório antipetista no Brasil. Isso eu gostaria de mencionar, porque isso é característico de como se deu no nosso caso. Então, ideologia de gênero é uma expressão que está lá desde os anos 90, que nasce nesse ambiente da construção intelectual, política, da oposição aos feminismos, à política feminista da Igreja Católica. Mas quando a gente chega ali nesses anos e está sendo presente em debates nos congressos nacionais, em protestos de rua, etc., aí tem especificidades nos diferentes países. E no Brasil, há uma relação muito forte entre
essa oposição à igualdade de gênero e o antipetismo, e há um uso instrumental, sim, da oposição à chamada ideologia de gênero por aqueles que procuram, então, atingir o PT de maneira que desestabilize o apoio popular ao Partido dos Trabalhadores. E aí a gente já está falando de governo Dilma, inclusive, né? A já estamos presidenta. falando de governo Dilma, já estamos falando da disputa, né, que inclusive, né, jornalistas que hoje se posicionam de uma maneira, né, se veem como progressistas, etc., se recusavam peremptoriamente a aceitar que Dilma solicitasse que fosse chamado de presidenta. Aquilo ali é um sintomazinho, né, uma pontinha de algo que estava colocado. Mas, olha, eu mencionei que ideologia de gênero apareceu na discussão do Plano Nacional de Educação. Sim. Ali, os conflitos que a gente viu crescerem, claro, até o momento do impeachment em 2016, eles já estavam presentes, as alianças estavam se reorganizando, digamos assim, numa perspectiva mais hostil em relação ao governo, né? Mas antes disso, Cláudio, tem um momento que eu gosto de indicar, que é o momento em que foi proposto o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, em 2009, né? Porque, sabe, ali tem algo que é chave também para a gente entender, que essa oposição ao gênero, ela não aparece de maneira isolada, e não é por acaso que ela é assumida por essas alianças que vão se fazendo contra o governo do PT, né, e dando a carne, digamos assim, para o antipetismo. O que está ali em 2009 no Plano Nacional de Direitos Humanos 3? Tem muita coisa. De gênero tem a recomendação para que o Estado brasileiro adotasse legislação que permitisse a adoção entre pessoas do mesmo sexo, né? Adoção, mas também a gente está falando, 2009, é antes, né, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que é de 2011, que equipara a união entre pessoas do mesmo sexo à união entre pessoas de sexos diferentes, ao casamento heterossexual, né? A gente está falando disso antes. Então, está ali como recomendação, mas está ali como recomendação também a Comissão Nacional da Verdade, que seria então instaurada pela presidenta Dilma Rousseff, né? Eu gosto de trazer isso porque quando a gente olha para como essas alianças vão se compondo na sua hostilidade a Dilma naquele momento, né, a gente tem atores, né, conservadores, religiosos e não religiosos, a gente tem atores que se mostram descontentes com a incorporação de agendas de direitos humanos em diferentes dimensões. A de gênero, a antirracista, né? Aquela que, então, depois de tanto tempo, procura discutir a responsabilidade do Estado brasileiro durante a ditadura de 64, né? Pela tortura, pelos assassinatos de oponentes políticos. Então, me parece que ali tem um caldo, sabe? E aí a gente vê, ali em 2013, 2014, na discussão do Plano Nacional de Direitos Humanos, também emergir nessa agenda de gênero uma organização que já estava ali, ó, cozinhando, que ela existia desde 2004, que é o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido foi criado em 2004, né, pelo advogado Miguel Najib, que estava muito insatisfeito com o fato de que os professores, né, da sua filha, numa escola em Brasília, falassem do que ele via, então, como ideologias marxistas em sala de aula. Né? Então, o descontentamento dele era com o que ele via como uma doutrinação de esquerda por parte dos professores nas escolas. Quando a gente chega ali em 2013, 2014, a Escola Sem Partido já assumiu gênero para ele. Já fala em ideologia de gênero. Não tem esse elemento na agenda. É só contra o que ele vê como uma hegemonia da esquerda nas escolas, numa perspectiva marxista. Socioeconômica. A crítica, né, às hierarquias em termos econômicos, o que ele vê como a promoção de ideologias marxistas nas escolas, é isso que está colocado. Né? Tanto que o alvo muito direto naquele momento são os professores de história, né, também de sociologia, mas principalmente os professores de história. Né? Tem também ali um ponto inicial desse movimento de revisionismo histórico que a gente vê acontecendo, né, que é uma parte importante, inclusive, do bolsonarismo no Brasil. Né? Mas aí chegamos lá, 13, 14, Escola Sem Partido, assumiu o gênero. O que a gente vai vendo ali? O quanto vão sendo importantes essas alianças entre setores religiosos e não religiosos,
na conformação de um novo ambiente ali da oposição ao governo Dilma, daquilo que a gente veria se consolidar como um antipetismo, né, como parte dos movimentos ali colocados, mas isso vai crescendo, Cláudio, em direção a uma oposição muito aberta, e aí essa é a maneira como eu falo disso no meu trabalho, a agendas igualitárias de modo geral, né? A crítica social, a crítica a hierarquias, a desigualdades e a agendas igualitárias de maneira geral. Então, o que a gente vê emergir nesse processo é são grupos assumindo de fato, né, abertamente agendas anti-igualitárias e antipluralistas. Por isso que me parece que uma característica também que não estava colocada ali nos anos 90, mas que vem nesse processo e que o Brasil é um tipo para estudo de como isso foi acontecendo, é que há uma relação entre essa oposição à agenda de igualdade de gênero e processos que vêm sendo vistos como de desdemocratização, de erosão das democracias, né? Porque alguns fundamentos muito importantes das democracias liberais, que passam por esses valores da pluralidade, da igual cidadania, eles vão sendo contestados com base na ideia de que existe a promoção de uma ideologia de gênero, a promoção do esquerdismo, do comunismo, etc. O marxismo cultural entraria aí o também? Marxismo cultural, o Escola Sem Partido fala em marxismo cultural já desde lá de trás, de 2004, né? E mesmo assim não envolvia esse tipo de questão? Não envolvia ainda gênero, ainda não envolvia. Era mais a ideia de que se propagava. Então, por exemplo, Paulo Freire já era um inimigo. Sim. Lá de trás, né? Mas o que a gente vê nessa segunda década do século XXI, e que aparece articulado aqui pela Escola Sem Partido, pela América Latina, por um movimento chamado Con mis hijos no te metas, não se metam com os meus filhos, muito interessante, né? É que o espaço escolar, espaço de socialização nas escolas, mas de conteúdo escolar também adotado, tal, passa a ser um alvo a partir do qual se denuncia todo tipo de política de caráter igualitário, todo tipo de política que confronta violências, né? Então, aparece muito uma ideia que vem pela oposição à agenda de gênero, que é a de que seria preciso impedir a sexualização das crianças. Já não é mais só a doutrinação, no sentido que o Miguel Najib falava lá desde 2004, né? E aí, nisso, a gente se conecta com uma agenda que ela é muito forte em outros países latino-americanos hoje, no leste da Europa, que é a de oposição a qualquer conteúdo relacionado à sexualidade nas escolas. Então, não só a disciplina, a educação, os conteúdos de educação sexual, como disciplina ou não, mas qualquer conteúdo relacionado à sexualidade, né? Mas como eu vim falando e como a gente observa, não se trata apenas da agenda de sexualidade, né, mas de todo um conjunto de agendas relacionadas à igualdade de gênero e de agendas igualitárias de maneira mais ampla. Eu acho isso super importante, sabe, Cláudio, inclusive para que no campo progressista as pessoas se deem conta que não dá para isolar essa agenda como se fosse possível. Não vamos falar em gênero, por favor, não vamos falar em aborto, não vamos falar nisso, porque existe toda uma articulação que vem em torno dessa agenda, mas que ela tem relação com se barrar agendas igualitárias, né? Se barrar, inclusive, um entendimento de que o Estado tem responsabilidade por combater desigualdades e violências, né? Que isso é função do Estado, é função das políticas construídas no âmbito estatal. E o governo Bolsonaro tem feito de uma maneira muito interessante toda uma ação, construído mesmo uma linguagem, né, que é essa da desresponsabilização, né, em relação, isso é do Estado, em relação às desigualdades, às violências, isso se conecta diretamente, né? Então, por exemplo, quando o Bolsonaro sancionou o Plano Plurianual de Políticas Públicas, né, em 2019,
ele vetou toda referência aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Os Que são ODS. todos, aos ODS, aos famosos ODS, que são todos eles uma busca de se estabelecer compromissos do Estado com o combate, ou melhor, com a superação de desigualdades e com o combate a violências, né? Então, se a gente olhar de maneira geral ali, os ODS, ele tem as suas especificidades, mas eles todos procuram comprometer os Estados nacionais com agendas de superação de desigualdades e de combate a violências, né? O ODS 5 é aquele que fala das desigualdades de gênero, das violências contra meninas e mulheres, mas o que o Bolsonaro fez lá, ele vetou toda a referência, dizendo duas coisas, que essa agenda era uma agenda estrangeira. Lembra que eu falei lá atrás da coisa do elitismo, era uma agenda estrangeira. As elites cosmopolitas, alguma coisa assim? Elites cosmopolitas, né, o globalismo, e dizendo que os ODS são um cavalo de Troia para a ideologia de gênero. Dentre outras coisas. Né? Pela inocência de nossas crianças, né? Como disse o Bolsonaro na votação do impeachment. Né? Então é interessante, está muito no centro mesmo de algo que é mais do que instrumentalização, né? É a construção muito sólida mesmo de uma orientação anti-igualitária na política, disputando o sentido da democracia, não se autoapresentando como uma forma de autocratização, mas disputando o sentido da própria democracia, e não só disputa o Estado em termos de ocupação do Estado, né? Porque aí a questão dos atores, você tinha perguntado quem são os atores, né? Não só disputa o Estado, mas também disputa o sentido do que é o caráter público do Estado, né? Do que é a responsabilidade do Estado, por exemplo, pelas crianças, né? Gente, a única agenda educacional do governo Bolsonaro é o homeschooling. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É a única agenda, de fato, a qual eles dedicaram atenção, agenda substantiva, é o homeschooling. Sim. Que faz o quê? Desresponsabiliza o Estado. Torna a educação um problema de ordem privada, né? Como Exato. Se a educação fosse um problema privado, no máximo o Estado se ocupa, eu vou fazer uma distinção aqui, do ensino, mas não da educação. Educação onde você passa valores, você passa certas concepções e tudo mais. O ensino é meramente conteudista e a escola deve se ocupar só disso, sem entrar em outras questões, né? Exatamente. E não se vê a escola, o processo de socialização, como esse processo em que a gente lida junto com as crianças, com os adolescentes, com o que é o país em que a gente vive, com quais são os problemas que estão ali inseridos no cotidiano mesmo da vivência das pessoas, né? Por isso você pode ensinar a criança em casa, né? Porque ela não precisa conviver com mais ninguém, afinal, nem estar submetida a isso. Exato. E a reivindicação do Escola Sem Partido, do Com Mis Hijos No Te Metas, que é esse movimento grande na América Latina, criado no Peru em 2016, é que os pais tenham o direito, a definir quais valores vão estar presentes na educação dos seus filhos. Então, é como se a gente não fosse capaz de, nas nossas diferenças, na nossa pluralidade, pactuar que alguns valores são importantes como sociedade, né? Isso é uma coisa super séria, né? Porque nós já vivemos em sociedades em que a desigualdade econômica e o racismo, eles produzem segregação, né? Segregação espacial mesmo, né? A gente já vive em sociedades no Brasil, na América Latina, em que essa segregação é parte do cotidiano da vida. Se a gente, então, reivindica que as crianças sejam educadas de maneira que não reconhece que a nossa pluralidade pode ser trabalhada, pode ser reconhecida como parte do que é, inclusive, um valor positivo na sociedade, mas não, cada um cria os seus filhos à sua maneira, de acordo com os seus valores, né? Como é que a gente pode, então, pensar, né, essa separação, os conflitos que são parte delas, né? Há uma intensificação, claro, né? Um afastamento mesmo, né? Do outro como alguém que vai sendo cada vez mais estranho, mas isso em sociedades complexas, né, em que a pluralidade é parte do que nós somos como sociedade, né? E aí a ideia de que você tem uma maioria, né, que não pode
de alguma forma, dar espaço a minorias. Pelo contrário, as minorias têm que se submeter às maiorias. Para usar uma frase até que o Bolsonaro proferiu ainda durante a campanha, né? Ou as minorias se submetem, se curvam às maiorias, ou desapareçam. É assim que ele fala, Isso, né? E exatamente. certamente E está pensando nesse tipo de coisa, né? nesses protestos, Cláudio, que eu estudei pela América Latina em 2016, eles falam muito em maioria cristã. Se ativa muito a ideia de maioria cristã contra uma elite, e aí essa elite é muitas coisas, né? Essa elite é o feminismo, essa elite são os movimentos de direitos humanos, essa elite é a ONU, né? Então ela é estrangeira. Uma das minhas surpresas foi quando eu comecei a ver em diferentes cidades, analisando os vídeos, eu não fui aos protestos, né? Analisando documentos e vídeos dos protestos, que tinha cartazes contra o George Soros, da Open Society, em diferentes protestos no Peru, em Lima, no Peru, em Quito, no Equador, na Cidade do México. E você para e pensa, poxa, mas será que o George Soros é tão conhecido assim, né, da população que vai para os protestos de rua? Então você começa também a entender que existe uma estratégia, né, de definir quem são essas minorias, por quem que elas estariam sendo financiadas e orientadas, né? É muito interessante. E criar uma identificação entre essas ideologias restritivas, que são antipluralistas, né? E maiorias que teriam, elas sim, uma raiz, digamos assim, porque é assim que é colocado, na cultura, nas tradições nacionais. Isso é mobilizado de uma maneira muito forte. Interessante, né? Agora, você chama atenção também, né, nos seus trabalhos, para o fato de que existe aí uma ideia de que a própria ideologia neoliberal teria relação com esse tipo de coisa, né? Trabalhando, vamos dizer, com boa parte dessa questão sexual como uma questão, ou de gênero, como uma questão puramente privada, né? A gente falou agora há pouco da questão da família, né, que vai interiorizar a educação, ao ponto até de fazer homeschooling, não precisa mandar para uma escola, menos ainda para uma escola pública, ou se for, né, o Estado que se responsabiliza em alguma medida por isso, é apenas para chancelar essa educação feita numa esfera exclusivamente privada. Mas como é que essas coisas se conectam, por exemplo, com essa agenda econômica do neoliberalismo? Porque a gente fala em neoliberalismo, tende a pensar muito na economia e não tanto numa pauta relacionada, por exemplo, a costumes. Até agora, na eleição, a gente está discutindo muito isso. Mas o que vai pesar na eleição? A agenda econômica ou a agenda de costumes? Né? Qual é a pauta que... Como é que você vê essa intersecção entre as duas coisas? Porque é interessante, no debate eleitoral, de fato, é mobilizado de maneira, são mobilizados separadamente, né? Então, falar de economia é falar do desemprego, então tem se dito muito isso, né? O Bolsonaro como candidato, né, ele ativa muito essa agenda moral, porque afinal a agenda econômica não é uma agenda que possa ajudá-lo muito no processo agora da campanha, né? Porque a gente tem uma situação de desemprego, de carestia, de inflação, etc., né, que se apresenta. Como é que a gente tem discutido isso? Por que há uma relação estabelecida no meu trabalho entre esses conflitos em torno do gênero, em agendas que são reconhecidas pelas pessoas, assim, né, não é nem no senso comum, mas vamos dizer assim, na área de ciência política, é muito comum que se diga, é a agenda moral, é a agenda de costume. A gente não fala assim não, viu, Cláudio? A gente fala que são agendas de direitos, e que são agendas que dizem respeito a como se concebe a democracia, né? Então, os feminismos, eles têm pressionado muito os limites do próprio entendimento das democracias, né? Se você for pensar, olha, hoje a gente trabalha de maneira mais comum na área com o entendimento de que a subrepresentação das mulheres é uma questão para quem estuda democracia, para quem estuda representação política, para quem estuda eleições, né, de que
a questão racial nas eleições, a subrepresentação das pessoas negras em um país em que mais da metade da população é negra, tal, isso é um problema para quem pensa em democracia. Mas até pouco tempo, isso era um problema de quem estuda gênero, isso era um problema de quem estuda raça, né? Então, os feminismos pressionaram, feminismo como ativismo, feminismo teórico, os estudos feministas pressionaram muito o próprio sentido da democracia. Mas ainda assim, hoje em dia Por se falar em fala muito direitos ainda em e falar numa pauta, agenda igualitária, né? numa agenda igualitária, né? Entender que uma democracia que reproduz desigualdades tão fundamentais, né, nos espaços políticos, por exemplo, ela é uma democracia que tem déficits que precisam ser abordados enquanto tal, quer dizer, não é um problema das mulheres, é um problema das democracias, né? Então, isso foi algo que o feminismo trouxe como agenda para a nossa disciplina, trouxe como agenda pública, e com muito sucesso, né? Dificuldades ao longo do tempo, mas com muito, muito sucesso. Então, eu ainda vejo, quando se define essas agendas como agenda moral, e principalmente quando se define como agenda identitária, como as novas tentativas de se encapsular de novo, sabe, esses temas, né? Então, a gente fala em agendas de direito, agendas democráticas, né? Mas elas, de fato, vão ser apresentadas, a maior parte do tempo, como não tendo relação com a agenda econômica, né? No âmbito do feminismo, há abordagens, como a minha própria, que vão se posicionar de uma outra maneira, né? Por quê? Porque, primeiro, assim, existe um entendimento, esse é o meu, de que as desigualdades de gênero, elas se definem em diferentes dimensões que se alimentam reciprocamente, né? Então, se existe uma reprodução, inclusive no nível simbólico, do entendimento de que as mulheres devem ser as principais responsáveis pelo cuidado das crianças, pelo cuidado dos idosos, pelo trabalho doméstico, né? Isso se conecta com o acesso das mulheres à ocupação, à empregabilidade, à renda. O que aconteceu na pandemia quando as escolas ficaram fechadas, né? Se você olha os dados sobre desocupação, né, não só o desemprego, mas quem tem condições de procurar emprego durante a pandemia, você vai ver que as taxas entre as mulheres elas caem mais drasticamente do que entre os homens. Porque como é que se faz com as crianças dentro de casa? Quem que assumiu o cuidado, né? Isso ajuda a gente a entender, assim como as pesquisas que a gente tem sobre o uso do tempo, por que as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, mas elas têm uma renda média nas mesmas ocupações de cerca de 26% menos que os homens. Desempenham mais trabalho de menor período, de meio período, trabalho informal, por quê? Porque elas têm que acomodar. Então, enquanto nós não tivermos respostas coletivas a esses problemas, não só dentro de cada casa, e aí como é que a resposta coletiva vem? Faz toda a diferença se tem creche ou não tem creche. Se tem ensino integral ou não tem ensino integral, né? Então, o que o neoliberalismo... Você desonera, né? Você desonera, você assume coletivamente aquilo que está sendo colocado como responsabilidade das famílias e nas famílias das mulheres, tipicamente, né? Pelos dados todos que a gente tem. E o que o neoliberalismo faz? Ele restringe orçamento e política pública justamente nesse âmbito que é tão sensível, que é esse dos equipamentos públicos de cuidado, de saúde, né? E as mulheres são aquelas que são oneradas de maneira fundamental na medida em que essa responsabilidade coletiva ela é negada e ela não existe na forma de política pública, né? De orçamento para que essas políticas públicas atinjam as pessoas. Creche é um exemplo muito interessante para a gente pensar nisso, né? A gente tem dados no Brasil que mostram que mulheres que têm filhos de 0 a 6 anos, antes de um ano, né, de 0 a 6 anos, elas, se elas têm creche próxima à sua casa, se elas têm acesso à vaga em creche, elas têm chance de empregabilidade muito maior do que mulheres com filhos na mesma idade que não têm os filhos, não conseguem vaga em creche para os seus filhos, né?
Então, isso mostra, né, o quanto é sensível. Bom, o que, que a gente vê nessa reação à agenda de gênero? A gente vê o que tem sido chamado, a Wendy Brown fala em dupla privatização. De um lado, se tem uma dimensão que é uma dimensão moral, de responsabilização das famílias em nome dos valores que se quer que os filhos tenham. Isso está muito no universo religioso, mas não só, como mostram esses movimentos como Escola Sem Partido, como os Rosotemitas, né? Então, é uma privatização no sentido de que se assume que quem decide sobre que valores podem estar em circulação numa sociedade, quem controla o corpo de quem, que isso se dá na esfera privada, né? E nesse sentido tem algo que eu sempre coloco, que é assim, eles falam que o problema é com os professores, parece que os professores são todos de esquerda nas escolas, mas, gente, o problema é com as novas gerações, que já pensam de outra forma, que vivem a afetividade, a sexualidade, pensam a conjugalidade de outra maneira, né? Então tem uma questão de quem controla as crianças, de quem vai ter efeito sobre as novas gerações. Então, há todo um processo aí, né, de se colocar a família no centro, em termos de responsabilidade moral pelas crianças, né? E o universo do privado como aquele em que a socialização se dá. A gente recusa a dimensão coletiva da socialização. Mas há uma outra dimensão da privatização, que é essa que vem forçosamente para as famílias e nas famílias para as mulheres, quando não tem creche, quando não tem política, por exemplo, de suporte às pessoas que têm filhos com necessidades especiais, quando não tem política de suporte aos idosos, quando se desmonta o SUAS, o Sistema de Assistência Social, no caso do Brasil. Então, o desmonte das políticas públicas, ele é parte de uma dinâmica de privatização que ela incide responsabilizando também as famílias e nas famílias as mulheres, né? Então, tem essa maneira de definir essa dupla privatização que faz encontrarem-se neoliberalismo e esse neoconservadorismo, né? E tem algo que eu tenho definido, eu proponho essa definição de moralização das inseguranças. Então, as inseguranças que decorrem de uma situação econômica que é muito desfavorável para a maior parte da população, da desregulamentação do trabalho, dos direitos trabalhistas, né, da restrição do orçamento público, essas inseguranças elas vão ser codificadas politicamente, eleitoralmente, como inseguranças que seriam de caráter moral. Então, a insegurança viria não porque nós temos uma situação em que não só o desemprego, mas as formas do emprego são cada vez mais difíceis para as pessoas, né, de conciliar com as famílias e tal. Não, a insegurança tá porque, olha, vão aí dizer para o seu filho na escola que tudo bem ser gay. É assim que isso está sendo codificado. É uma madeira de piroca lá na campanha de 2018. Né? É uma ativação das inseguranças que existem de fato entre as pessoas, por muitas razões, e a pandemia as acentuou, como se fossem inseguranças de caráter moral. E isso tem ressoado, né? Tem batido nas pessoas de uma maneira que a gente precisa observar e compreender. É interessante porque nos dois casos você tem duas situações que, entendo eu, se reforçam. Ver se faz sentido o que eu vou dizer aqui. Por um lado, o Estado é um perigo, né? E é um perigo porque, por exemplo, na escola é o lugar onde vão doutrinar os seus filhos, fazer com que eles sejam gays, com que eles sejam comunistas, ou todas essas coisas ao mesmo tempo. Esse é um caso. De outro lado, é desobrigar o Estado. Bem, se não é problema do Estado, é problema das famílias. Se é problema das famílias, então é problema das mulheres. Né? E aí você aumenta essa desigualdade. Nos dois casos, você repele o Estado ou porque ele é uma ameaça, né? Ou porque talvez, vamos dizer, as famílias fazem melhor aquilo que o Estado deveria fazer, né? Ou fazia no passado, mas fazia mal, inclusive ao ponto de ser uma ameaça. E aí essas duas perspectivas vão se reforçando, né? Você vai reduzindo o Estado e vai privatizando toda uma série de problemas sociais que, a rigor, precisam ser resolvidos também de forma coletiva e não apenas privada.
né? Exato. Pública e E não é apenas isso, é o que você familiar. falou. Quando o Estado aparece como ameaça, se você consegue reforçar a ideia de que o Estado é uma ameaça, você justifica com maior facilidade esses processos de privatização de diferentes tipos, né? Sim. De responsabilização. É, porque eu gosto muito quando eu estou falando sobre esses temas com os nossos alunos, né? Assim, dizer, bom, a questão da responsabilidade, ela é central, porque existe uma ativação, né, que é parte, inclusive, muito importante de como o neoliberalismo, em termos de dispositivo mesmo de ideias no cotidiano opera, uma ideia de que responsabilidade é algo que diz respeito a cada um, né? E, bom, claro, isso não é uma coisa que nasce com o neoliberalismo, de maneira alguma, não estou querendo dizer isso, a gente poderia, enfim, evocar lá atrás as formas históricas do individualismo na modernidade, o protestantismo, um monte de coisas, né? Mas ganha um novo Mas, impulso, né? mas ganha um novo impulso, né? Que tem a ver, inclusive, com o modo como a meritocracia se organiza, né? Então, é responsabilidade de ter mérito, né, que te garanta, e aí vem, não é que te garanta um lugar destacado, é que te garanta sobrevivência, porque o que nós estamos falando, na medida em que a gente vai desmontando a dimensão coletiva, pública, né, da vida, desmontando o Estado em termos simbólicos e concretos, materiais, né, é que, olha, cada um que resolve os seus problemas, meu amigo. Isso em sociedades em que a precarização da vida, e não só do trabalho, ela existe em graus realmente muito importantes, né? Porque a gente está falando do quê? De uma situação de dificuldade de conciliar o emprego com a vida familiar, a gente está falando da violência urbana, a gente está falando de não só altos índices de desemprego, mas de mudanças nas legislações trabalhistas que fazem com que a pessoa estar empregada não significa de maneira alguma que ela tenha um mínimo salarial que permita uma sobrevivência muito modesta. É disso que a gente está falando, né? Então, na medida que você transpõe a responsabilidade para os indivíduos e para as famílias, né? Sempre gosto de lembrar aquilo que Margaret Thatcher dizia, né? Não existe sociedade, apenas os indivíduos e suas famílias. Já tinha que colocar a família na conta, porque quem que vai segurar a onda, gente? Se não tem política pública de suporte que expresse essa responsabilidade coletiva, quem que vai segurar a onda? São as famílias, mas as famílias que estão empobrecidas, né, que estão lidando com rotinas de trabalho absolutamente desregulamentadas. Eu sempre digo também, Cláudio, que esse grupo que reúne o neoliberalismo e o neoconservadorismo no Brasil de maneiras muito extremas, é um grupo que fala em família o tempo todo, menos quando eles entendem que assalariado tem que trabalhar domingo, sem nenhum problema, não tem que ganhar de maneira diferenciada a hora extra quando trabalha no final de semana. Então, toda uma redefinição da legislação trabalhista. Aí dane-se a família e o convívio familiar, né? Família é uma ideia, você não precisa estar com as pessoas, é uma ideia. Agora, nós, por outro lado, no campo, vou falar um nós, assim, no sentido como estudiosos, mas também no campo, enfim, nós identificados com uma democracia, com políticas redistributivas, etc., a gente não sabe muito o que fazer com isso tudo, como é que a gente faz com a questão da família, que é tão importante para as pessoas, da maternidade. Então, a gente precisa começar a falar mais sobre isso também, me parece. Para poder também dar respostas que não sejam apenas essas outras, né? Eu imagino. Exatamente, exatamente. Quais são as nossas, né? Pois é. Agora, uma coisa inescapável, né? Acho que a gente precisa tratar disso porque foi um fato político da maior magnitude, né? Que foi essa decisão da Suprema Corte americana, que, enfim, se tornou pública agora, né? Revogando o Roe versus Wade, e aí, consequentemente, permitindo que os estados americanos legislem sobre aborto, restringindo, eventualmente, os direitos ao aborto. Agora você já tem toda uma reação se desenhando nos Estados Unidos, né, do governo federal, dizendo que vai facilitar a vida de pessoas que queiram fazer aborto e que precisem, porventura, viajar entre estados, empresas até mesmo que estão dizendo que financiarão as viagens das suas funcionárias, que também queiram fazer em outros estados onde isso é permitido. Como é que você enxerga aí o impacto dessa decisão
para toda essa agenda, né, de igualdade de gênero e de direitos reprodutivos que vem se desenrolando no mundo e que, enfim, tem sempre na realidade política americana um fator importante pela importância que os próprios Estados Unidos têm no contexto político internacional, na sua influência cultural, mundo afora. Como é que avaliação você faz dessa decisão e das suas consequências, Flávia? Legal. Então, Cláudio, tem duas coisas que eu abordaria, assim, pensando nos impactos, né? Uma é que quando a gente pensa, né, nesse período em que Roe versus Wade teve validade nos Estados Unidos, desde 1973, né, nesses 49 anos, a gente está falando justamente de um período de expansão dos direitos reprodutivos, né, e do direito ao aborto especificamente em diferentes partes do mundo e em países de maioria cristã, né? E eu acho que isso é importante de a gente ter em mente, porque essa reação que houve nos Estados Unidos, né, e o fato de que se tenha, então, julgado que não é um direito constitucional das mulheres, o direito ao aborto, a ser preservado, então, nacionalmente nos Estados Unidos, nos diz em que momento a gente está hoje em relação a conquistas que houve nessas últimas 4, 5 décadas, né? É um momento de aprendizagem acumulada de ativistas conservadores, né? E esse aprendizado acumulado desses ativistas é um aprendizado que tem uma expressão muito forte no âmbito do judiciário. Os movimentos de direitos humanos, os movimentos feministas, os movimentos LGBT+, eles recorreram muito ao judiciário, e tiveram um impacto muito grande no próprio entendimento de direitos fundamentais, de direitos constitucionais, ao recorrer ao judiciário e às cortes constitucionais especificamente. Essa reação, ela se dá mostrando que esse ativismo judicial, numa perspectiva reativa, conservadora, ele é uma possibilidade ao redor do mundo. Então, essa é uma influência possível, sem pensar no impacto específico para as mulheres nos Estados Unidos, a gente pode até falar disso também, mas essa é uma questão que a gente tem que ter em mente, porque não é à toa, por exemplo, que Ângela Gandra, que é a nossa secretária da Família no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é uma ativista católica anti-aborto, ela seja parte dessas redes, tenha sido parte desse processo nos Estados Unidos. Então, não é à toa que ela viaja no meio da pandemia para a Polônia, a convite de uma organização como a Ordo Iuris, da extrema-direita católica, para falar contra o direito ao aborto lá na Polônia. Então, essas redes internacionais, elas não são redes quaisquer, não são só as redes que ativam os protestos, são redes de juristas também. E eles têm aprendido, eles têm atuado, né? Esse é um ponto que eu mencionaria para a gente ficar alerta, porque na América Latina a gente tem tido, como você até mencionou no começo, né? Você vê só desde dezembro de 2020, Argentina, México e Colômbia descriminalizaram o aborto. E no caso do México e no caso da Colômbia, foi a partir do judiciário, das cortes constitucionais. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? A disputa no âmbito do judiciário hoje está colocada de maneira muito forte. Há uma, de fato, aposta muito grande, né, no ativismo judicial por parte dos conservadores. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu colocaria é que a gente aprende com o caso americano sobre os efeitos desse período da extrema-direita no poder, né, do Trump como presidente da República. E a gente tem, no caso brasileiro, uma indicação muito clara do presidente Jair Bolsonaro de que os apontamentos para o Supremo Tribunal Federal são uma prioridade para ele, né? Sim, ele está super preocupado com isso. Isso é uma coisa central, né? Então, acho que esse também é um aspecto, né? Não é só gênero, não é só aborto que está em questão, é claro, mas a gente tem observado que as cortes constitucionais são um espaço de disputa muito forte, né? Você tem trabalhado com isso também, junto com outros colegas. Eu queria mencionar
algo que também me parece que a suspensão de Roe versus Wade, a decisão da Suprema Corte Americana nos mostra, né? Não há limite, tá, gente, para o que está acontecendo. Coisa não tem limite. Assim, quem poderia imaginar, apesar de tudo que estava colocado do ativismo conservador nos Estados Unidos, que se terminaria Roe versus Wade? É a primeira vez que existe uma decisão, revisando decisão constitucional anterior da Corte, no sentido de retirada de direitos nos Estados Unidos. Essa isso é uma das grandes questões, né? Talvez seja o ponto central, até quando a gente pensa de forma um pouco mais abstrata, né? Mais geral, essa decisão. E não especificamente do seu conteúdo, né? Exato, né? Porque todas as decisões que implicaram antes revisão eram decisões para expandir direitos, né? Então, isso me parece importante. E o fato de que, né, você até mencionou, né, que agora há toda uma discussão, inclusive no próprio governo federal dos Estados Unidos, sobre como garantir minimamente, né, que as mulheres têm o direito a fazer o aborto, se não no estado em que elas vivem. Há uma discussão agora a ponto de um dos juízes, que foi favorável a se terminar, a se desresponsabilizar, né, em termos de direitos constitucionais, o Estado pelo direito ao aborto nos Estados Unidos. Eu até deixa eu me recolocar, né? Um dos juízes que entende que esse não é um direito constitucional e que a Suprema Corte não podia, portanto, seguir com Roe versus Wade valendo, ele expressa a preocupação dele com que os estados em que o direito ao aborto não seja mais possível permitam que as mulheres saiam dos estados para interromper uma gestação em outros estados. Olha só, esse juiz, que era contra Roe versus Wade, que fez parte da maioria que acabou com Roe versus Wade, expressou isso, né? Vocês imaginem a que ponto se pode chegar. A gente está falando de um país em que há estados como a Flórida, em que proibiu-se a discussão sobre gênero e raça nas escolas, é proibido nas escolas da Flórida hoje a discussão, em que no Texas, raça inclusive, eles têm uma grande campanha contra o que está sendo chamado de Critical Racial Theory. Com ativação dos pais, uma coisa bem escola sem partido, assim, proibição de livros. No Texas, há uma legislação agora que criminaliza, podendo haver prisão, pais que ajudam os seus filhos em transição de gênero, filhos adolescentes a fazer transição de gênero. Pena de prisão de até 16 anos. Quer dizer, as pessoas vão precisar mudar de estado, se for o caso, né? Então, vejam só, né? Roe versus Wade realmente é de um impacto enorme, né? Porque é uma limitação da cidadania das mulheres nos Estados Unidos, é uma indicação de como se pode atuar em outras partes do mundo, mostra a força desse ativismo conservador no judiciário, mostra o estrago de um governo de extrema-direita, mas é interessante a gente ver que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E por isso, Cláudio, que me parece que a gente precisa fazer a relação com os processos mesmo de erosão da democracia, sabe? Sim. Porque não são coisas pontuais, né? A gente está falando de como os direitos individuais, a cidadania estão sendo recortados por essa onda conservadora que tem na ascensão da extrema-direita uma oportunidade muito grande. O juiz, você falou desse voto desse juiz que votou a favor, né, da revogação, mas do entendimento anterior, o juiz Clarence Thomas, inclusive, foi um dos que disse que esses outros temas todos precisam agora entrar na consideração da Suprema Corte também, né? Inclusive, toda a legislação, por exemplo, sobre relações entre pessoas do mesmo sexo nos estados, que é uma coisa que já havia sido derrubada antes. Tinha uma lógica muito similar de Roe versus Wade, no sentido de que aquilo sim era um assunto da esfera privada e, portanto, de direitos das pessoas se relacionarem do jeito que querem e lidarem com seus corpos da maneira que querem, e que agora isso pode estar submetido à revisão. E aí, quando você menciona esse caso do Texas, me parece que vai exatamente nessa direção, né? Porque se diz, né, se o Clarence Thomas estaria falando disso, seria uma opinião individual ali, porque os outros juízes, em princípio, não veriam dessa forma. O próprio Alito, né, o juiz que faz o relatório que havia vazado, o relator dessa suspensão de Roe versus Wade, ele diz que só vale para o aborto, isso é muito explícito, mas é muito interessante, né, que já surja, e claro, porque é como você falou, né? Sinaliza. Sinaliza.
o juiz que falou isso de que entendia que os estados não poderiam proibir as mulheres, quer dizer que isso já está circulando para ele falar, Claro. é aquele Kavanaugh, se eu não me engano, que foi um dos indicados do Trump, né? Então, de fato, a situação é muito desafiadora e é muito impactante, né? Essa restrição à cidadania das mulheres, 49 anos, né? Cláudio, eu tenho 47, mulheres da minha geração nos Estados Unidos nasceram com Roe versus Wade, né? Com o direito ao aborto como parte do marco legal de cidadania no país. E agora revogado. Uau! Flávia, muito obrigado pela conversa, né? Uma conversa super esclarecedora, ainda que com um assunto que vai se tornando tão complicado, tão difícil, né? Inclusive de enfrentar no nosso cotidiano aí, de retrocesso democrático. Acho que quanto a isso não há nenhuma dúvida, você aponta isso com muita clareza. Eu te devolvo a palavra aí para você, enfim, se porventura houver algum ponto que nós possamos ter deixado de lado para você, enfim, recuperar, e para você também fazer a sua amarração final e as suas considerações aí de encerramento, por favor. Legal, Cláudio, obrigada. Gostei muito da conversa. Eu acho que eu vou só colocar um ponto que eu acabei não falando, que eu acho sempre importante, que é que no Brasil é muito comum que se olhe para os evangélicos conservadores como a raiz, né, dessa oposição ao gênero. E eu acho que isso atrapalha demais para a gente entender o que acontece, sabe? Primeiro porque são processos em que as alianças entre católicos e evangélicos conservadores têm sido fundamentais, né? Assim, empiricamente mesmo, né? Não vou me alongar, dar exemplos, mas isso é constatado. Segundo, porque a gente está falando de alianças que vão além, inclusive, dos religiosos na política, né? Então a gente precisa conseguir compreender como é que elas têm funcionado, e eu acho que esse é um aspecto importante do nosso entendimento de como se dá essa articulação no âmbito mesmo da política partidária, né? Porque quando a gente parte da ideia de são os evangélicos, primeiro que a gente não consegue ver que esse universo dos evangélicos ele é heterogêneo, que as lideranças podem ser muito mais conservadoras do que a base, né? Então, como a gente está em ano de eleição, acho que essa é uma questão para a gente tem o dever, me parece, de não simplificar isso, de não estilizar, né, o modo como as clivagens religiosas têm aparecido em termos político-partidários, em termos eleitorais. Esse é só isso que eu acho que a gente não tinha, eu acabei não falando, e que eu acho importante colocar, né, e que a gente possa fazer esses debates, né, de maneira a encontrar possibilidades de trazer respostas democráticas às ansiedades e inseguranças das pessoas em tempos tão difíceis, né? Acho que esse é um ponto também super importante para a gente. Mas é isso, agradeço demais, foi um prazer. Eu que agradeço. E só uma observação em cima do que você falou, né? É interessante como mesmo entre os católicos, né? Tradicionalmente, já desde muito tempo, você tem uma base menos conservadora do que eram, pelo menos, as suas lideranças, né? Historicamente, né? Isso também acontece entre os evangélicos. Acho que é importante levar isso em consideração, né? Os hierarcas tendem a ser mais ortodoxos do que os que estão na base, né? Pelo menos de um modo geral, evidentemente, a gente não pode generalizar isso pura e simplesmente, mas isso é uma coisa que se verificava já entre a maioria católica. Tudo bem que a gente pode dizer que a maioria católica não era tão praticante, não era tão assídua aos cultos e, consequentemente, tão intensa na sua religiosidade quanto são os evangélicos, mas é um fenômeno que já estava presente ali, né? E acho que não é de se estranhar. E claro que isso tem consequências também para esse tipo de problema que a gente estava discutindo aqui agora, né? Porque as pessoas vivem essas questões, né, de uma gestação indesejada, né, da sexualidade dos filhos, dos seus casamentos que acabam, elas vivem essas questões no seu cotidiano, né, nas contradições que são parte do cotidiano, né, da vida mesmo. Então, eu acho que isso é importante, porque ouvir o que essas lideranças conservadoras dizem não é ouvir o que está na vida cotidiana das pessoas na base, né, dos fiéis na base, mesmo aqueles que estão presentes nas igrejas, que estão, enfim, vivenciando a sua fé de uma maneira intensa.
Perfeito. Muito bem. Bem, então eu quero encerrar aqui agradecendo a Flávia pela ótima conversa que nós tivemos, né? E além de agradecer a ela, eu quero também, como faço sempre aqui no encerramento, agradecer a todas as pessoas que nos têm acompanhado, seja nos podcasts, seja no canal do YouTube, ou ainda até também lendo o que tem saído publicado no blog do Fora da Política Não Há Salvação, no site da Carta Capital. Claro, reforçar ainda mais o agradecimento a todas as pessoas que têm contribuído aí para manter o projeto em pé, né? Seja por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, seja por intermédio do site do benfeitoria.com, às vezes até fazendo Pix para o canal. Enfim, quero agradecer a todo mundo que nos acompanha e que tem apoiado esse projeto das mais variadas formas. Bem, então de tudo isso, eu termino por aqui. Até a próxima. Obrigada, tchau.